comigo, meu povo! Estamos aqui no primeiro livecast dentro da Futureprint. Maravilha, hein? Sensacional! Sem que... Eu sou o apresentador, o Rushes. Rushes não é aquele chocolate? É Rush? Eu sou o Rush, Eu achei meu que era nome é uma raça de Fox. cachorro. E essa é a minha entrevistada, a Ellen Moutinho. Mentira. Ellen Coisa Fofa. Ellen Moutinho, gente, é uma brincadeira que a gente tem, Piada interna, piada interna. infantil, inclusive, mas Sério. já é uma amiga de longa data e eu conheci ela no mercado, no nosso métier da sublimação, né? Foi Então, na feira de 2023. não é? Foi. Quando você ainda era mãe, né? Quando eu ainda sou mãe, gente. Ela é mãe. Só que eu era mãe de uma criança menor, agora eu sou mãe de um O adolescente. menino cresceu já? Já tá do meu tamanho. Já, mas pelo menos tá sublimando as canecas, né? Você Tá pode- nada, ele só me manda mensagem falando assim: mãe, compra isso aqui pra mim, porque você vendeu 3 canecas. Não, mãe. Não pode ser assim, você tem que forçar a criança, não. Aí ele tem quantos anos? Ele vai fazer 13 dia 5 agora, eu penso. Não, então já é aquele negócio infantil, né? Escravidão infantil. Não posso Não ainda, pode, não aí posso. já é bullying. Eu vou esperar mais 2 anos. Espera Mais a 2. maioridade da criança aí, você já põe ele pra carregar umas caixas de caneta. Compra uma cilíndrica e Então, né? bota. É mais ou menos. Só quer saber de ler livro. Livro, Tá bom. videogame, né? Não gosto de videogame, gosto de máquina de Ótima escrever. coisa, uma ótima coisa. É, Coisa fofa. diga. Ellen, estamos aqui, em definitivo, a cores, livecast, o primeiro, dentro da Futureprint. E a gente, há 3 anos atrás, a gente estava batendo um papo bem legal num podcast que eu tinha. Foi, maravilhoso. Chamou você lá para Belo Horizonte, comeu broa, Comi broa, queijo, pão de queijo, cafezinho. cafezinho. Naquela época você estava iniciando ainda? Tem quanto Não, tempo que você está já na sublimação? não, eu desde 2014, Caramba, já tem tempo então. o Joaquim tinha 2 anos. Eu já conhecia a sublimação há alguns anos, mas de levar a sério ali, de colocar, vai ser minha profissão, vai ser meu ganha-pão, que vai pagar os boletos, 2014. Joaquim estava com 2 anos e meio e eu queria fazer parte da criação dele, desenvolvimento dele. Ele estava entrando no jardim, na escola, e eu não queria perder. Então eu precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro e ser mãe. Você é mãe solo? Eu sou mãe só. Eu sou separada, né? Quando eu me separei, ele tem um pai dele, mas a gente, mãe né, filho de pai separado, o filho sempre fica um pouco mais com a mãe, né? Mas é. E aí eu não queria perder. Eu fiz umas continhas básicas de vou levantar muito cedo, ele vai estar dormindo, vou chegar, ele vai estar dormindo, e a educação dele eu não vou estar presente. Vai ser alguém que eu vou estar pagando para educá-lo. E eu não queria isso, eu queria ser aquela pessoa de pegar, de ver ele aprender a fazer a primeira palavrinha, aí na festinha do Dia das Mães na escola. Uma mãe presente. Eu queria ser mãe presente. Então, a única coisa que eu tinha ali de conhecimento, naquele momento, era a sublimação, mas era de um conhecimento não conhecendo. E o meu ex-sogro, que eu descobri que não existe ex-sogro, né? Então, meu sogro, ele trabalhava com isso, o meu ex-marido também. Então, eu já tinha um conhecimento de como estampar, de como imprimir. Sublimação? Sim, antes da gente separar, a gente vendia camisas personalizadas na sublimação. Que legal. Na separação você falou, a prensa fica. A prensa. Normalmente é o cachorro. Não, foi tudo embora. Você É, deve comprar tudo. eu A fiquei. prensa ficou. Nem a prensa ficou. Eu trabalhei 1 ano e 2 anos com material emprestado. Da impressora à prensa. O meu sogro, ele deixava eu utilizar o material dele. Então, uma coisa que você faz em 3 minutos, eu levava um dia inteiro. Porque era dentro da fábrica dele. Ah, então você fazia bastante coisa dentro da fábrica. Porque eu não tinha maquinário, eu não tinha computador, não tinha, eu comecei literalmente do zero. Não, você começou do menos 100, pelo menos. Foi. E assim, pô, do zero é uma coisa. Agora, você já pegar emprestado, de favor, não sei o quê, mas aí já é, poxa, banco. Mas eu sou grata, porque pelo menos eu tive uma porta que se abriu para mim poder trabalhar, né. E aí eu não queria fazer camisa, porque eu não queria virar concorrente para ter briga, né. É. E aí eu falei: "O que que eu posso fazer?". Então eu fazia chaveirinho, sacolinha de doce, toalhinha e almofadinhas para aniversários. Tipo brindezinho, lembra? Brinde de aniversário. Aniversário, né? Aí eu vendia em quantidade e ia fazendo. Era loucura, todo mundo falava assim: "Você tá brincando de vender coisa, como é que você vai sustentar uma criança de 2 anos vendendo sacolinha a R$1?", porque eu vendia a R$1 a sacolinha.
R$ 1 é barato. Mas R$ 1 era barato, porque a microfibra era R$ 2 o metro. É, aí você cortava 700 pedacinhos de microfibra, E aí dava para tirar um centavos, coisinha. né. Aí dá não era um cálculo mal feito, eu achava que estava lucrando, não tinha um curso de precificação, eu não sabia nada, foi É, literalmente do todo zero. início é assim, né, Todo na início é verdade, né, assim. a gente, né, toma muitas cacetadas, mas depois vai Vai, aprende. consertar o avião com ele voando, né. É meio que isso. Muitas vezes pode cair o avião. Ah, o avião ele cai. "Ó, tá faltando um motor aqui". Uma turbina não veio, cadê como é que você quer subir só com uma asa? É Mas bem é isso. o brasileiro, ele tem essa força, eu acho que o brasileiro ele tem esse poder, sempre todo brasileiro, ele voa e vai consertando o aviãozinho dele. É. Porque assim, essas valências, eu acho que, por mais que uma pessoa assim: "Ai, eu tô em Harvard e agora eu sou o pica do empreendedor", é na prática que a gente é forjado, não é? Sim. E para você, mãe, mãe e sublimadora, você conciliava dessa forma? Porque você falou assim: "Ah, eu esperava ele dormir para estampar", ou não? Você já Não, eu aqui, tenho ó, lembrança. numa pista Tem. aqui, tal, Eu criança. tenho lembrança porque, assim, eu fazia na fábrica do meu sogro, e não era perto da minha casa. Então, eu não tinha carro, então tinha dia era sol, era chuva, eu pegava a criancinha, pegava aquele monte de sacola, eu não sei costurar, então tinha a minha sogra costurou muito para mim por muito tempo, depois eu arrumei uma costureira bem mais longe da minha casa e tudo era a pé. Então eu tenho lembranças minhas que eu ia caminhando e eu falava para Deus assim: "Até quando?", porque era um sol muito quente, às vezes era chovendo, Rio de aí Janeiro, 40 graus. às vezes era uma chuva de vento, o guarda-chuva ia para cima e molhava tudo, e sublimação não pode molhar, e foi um início Ali surgiu o primeiro papel Hydro. ali surgiu foi aí vamos Você vamos lançar o você papel. lançou isso há 5 anos atrás, Mas tecnologia nova. é aquela questão, a gente escuta muito assim, dos nossos avós, né: "Ah, porque no meu tempo de escola eu atravessava rios, eu matava leão". Eu na sublimação, quando eu comecei, eu andava num caminho assim, com chuva, sol, a pé, com as sacolas, com a sublimação, mas eu não desisti. Eu acho que esses perrengues, eles só fortalecem a gente, né, eu acho que vai criando anticorpo e casca, né. Uhum. Então, quando a gente vai, moldando o nosso caráter no empreendedorismo, eu acho que é isso que vai fazendo a gente, inclusive, até gostar do negócio, né. Porque já viu aqueles caras, assim, que falam assim, filhinho de papai: "Ah, papai, me dá 100.000 aqui, vou montar um negócio", no outro dia vende o negócio, né. É, Eu sou mais, old school, né, sou antigo da situação, então, é aquele que eu sempre tive aqueles amigos assim, filhinho de papai, o cara ganhava um carro, no outro dia não tinha mais o carro, e a gente que batalhava para ter o dá nosso, valor em tudo. pô, furava um pneu, a gente falava assim: "Pô, eu sei quanto custou esse pneu", né. E eu acho que quando o estampador, o sublimador, né, que eu acho que acho, não tenho certeza que é seu caso, eu acho que a gente valoriza, não valoriza? Valoriza, a gente valoriza tudo, porque tudo vem com muito sacrifício. Quando a minha primeira prensa veio, que foi a plana, ela veio assim, a minha avó perguntou: "Você vai fazer aniversário, o que que você quer de presente?" Eu falei: "Ó, uma oportunidade que eu tenho de ter minha prensa, né". E eu pedi minha prensa à minha avó, só que eu não queria explorar muito. Eu podia ter um celular? Podia. Eu Poderia. podia ter um seu? Podia. Não, eu quero o quê? Eu quero uma É prensa. porque eu não eu sabia que o meu trabalho eu não precisava gastar tanto tempo, e eu estava atrapalhando o trabalho do meu sogro também, estando ali. É. E aí eu pedi uma prensa a ela, mas eu também não pude comprar a prensa que eu queria, porque eu não tinha condição. Seu sogro já ligava e falava assim: "Ó, essa mala de novo, De precisando da novo, minha prensa aqui, eu precisando de estampar meu". exatamente. Mas aí você pegou essa prensa quando? Foi em 2017. Eu 2017, 2 anos, então você penou, você deu uma penei boa pastada no bagulho até para ter minha prensa plana. 2 anos, Aí minha cunhada foi, me deu de presente a impressora, e aí eu consegui um notebook de segunda mão muito capenga, e foi indo. e fui indo. E como é que surgiu então o negócio de forno? Porque você é a rainha do forno. Eu sou O povo fala, né, pô, a Ellen é a mestre do forno, rainha do forno, existem vários, né, vários apelidos, né. apelidos. Então, você ficou muito conhecida com o forno. Como é que Sim, surgiu o foi. forno? O que que acontece?
2020 Pão de queijo, não, né? não, pão de queijo nem pode, né, a gente nem Ai, brinca com isso. atenção, crianças, Não se vocês não pode. usem forno de sublimação. Dá um recado assim pra você, tem mais. É melhor, né. Gente, qual é essa aqui? Essa aqui é melhor? Não é forno caseiro, não é air fry, não pode, é forno 3D da Live Sub, porque forno caseiro, air fry, não foi feito para você fazer caneca. Vai sublimar? Vai, porque é o calor que faz a tinta ter a reação química, mas vai prejudicar a sua saúde e da sua família e não vai ter a qualidade que o produto tem que ter. Então, por favor, não. Você colocar um forno lá, um pão de queijo, depois uma caneca, ele pode ter uma lisipela depois? Pode. Ele pode nascer um sexto dedo? Pode. Pode. Você pode criar um monstrinho dentro de casa? Pode. Pode. Um gremlins, né? Se eu colocar Não no é. forno, eles... Não, isso aqui é a gente brincando, mas é o certo. Você pode prejudicar muito a sua saúde. é muito tóxico, né? Muito. A tinta, dependendo da tinta que você está trabalhando, tem tintas que tem selo de garantia, que não vai danificar a saúde nem o meio ambiente, porém, estamos trabalhando com produto químico. Enquanto ele não está fixado na louça, ele é um produto químico. E outra, Então, ele emite gases, tá? Porque a é isso. sublimação, na verdade, é um vapor. É um vapor. E esse vapor, dentro de um forno tradicional caseiro, e você colocando o seu cappuccino lá, pode colorir seu cappuccino? Sim, mas ele é tóxico, né? E se você tiver isso aí. determinado tipo de alergia, inclusive pode fechar a sua glote, tá? Então, forno de verdade, Live Sub. Live Sub, Uhul. Brinde porque ele foi produzido para isso. industrial, por isso que é um forno industrial, né? Exatamente. E aí, como que surgiu, então, do nada o forno? Não, 2020 Você pegou do sogro? não, 2020 eu entro 2020 conhecida como a Coisa Fofa, né, que era o nome da minha empresa, por causa dos personalizados. Então, de 2014 a 2020, foram 6 anos bem árduos, mas eu entrei em 2020 conhecida, eu já fazia muita festa, já dominava o bairro ali, a cidade, em fazer lembrancinhas. Entrei o ano com a minha agenda literalmente fechada, hein, para lembrancinhas para aniversário. Só que vem a pandemia, Ah, aí fecha sempre a pandemia e nunca a pandemia. lockdown, Lockdown. e aí Acabou as festas. acabou as festas, e aí? E aí você Eu ficou sem entro no renda, ano pô. rindo e chega E outro chorando. na primeira semana de março, a lágrima cai, porque a minha agenda de lotada, ela vai para o zero. Eita. E aí eu fiquei 4 meses sem vender R$ 1, vivendo literalmente de auxílio emergencial. Foi eita atrás de eita, então. Foi, eita, aí eu falei: "Meu Deus, tudo de novo". E aí eu, com o auxílio emergencial, eu comecei a pensar, eu ficava dentro de casa, eu pensava assim, porque a pandemia foi um bom tempo a gente pensar, né. Não podia Ô, ver ninguém, reflexão ali forte, né? não via ninguém, não trabalhava, ou ficava vendo live, né, ou você via live ou você pensava. E eu fiquei assim: "Esse dinheiro ele vai acabar, esse dinheiro Então vai". foi esse insight que te fez comprar o Ruby, que você ficava ouvindo live, Live aí você Sub, pensou, sabe, vou comprar um fone da Live. mas eu não conhecia a live ainda. Você não conhecia? Não. E aí eu peguei, o meu dinheiro do auxílio emergencial, falei: "Esse negócio vai acabar, não vai dar certo". Segurei uma parte, comprei pulseirinhas, Miçangas. miçangas, vendi para minha família e amigos com preço absurdamente superfaturados e obrigando eles: "Vocês vão comprar isso que eu preciso Viu, comprar o família? maquinário Agora ela novo". tá falando, tá? Mas na hora não. Mas eles já sabiam, eu chegava e falava assim: "Ó, estou vendendo essa pulseira, mas isso é R$ 10 na loja, você está vendendo a 30? Porque eu quero comprar uma máquina para mim". Então isso aí eu Era quero a vaquinha da na época, né? Vaquinha da época era isso aí. mas aí eu não queria ser tão, né, eu quero comprar, juntei o valor da cilíndrica, comprei minha primeira cilíndrica, ela chegou uma semana antes do Dia dos Pais, em agosto de 2020, uma semana antes do Dia dos Pais. Eu não sabia o que que era sublimação em louça, eu sabia só como era em tecido, eu achava que funcionava da mesma forma. Eu não tinha noção que precisava o produto ser resinado, eu nem sabia o que que era resina, para sublimar. Então eu comprei uma canequinha na loja de departamento, de R$ 3,99, peguei a minha arte, coloquei, botei Minha arte, minha vida. minha arte, minha vida, coloquei lá na prensa plana, que não era live ainda, e 3 minutos, 5 minutos e não sublimava. Aí eu falei: "O que que está acontecendo?". Aí fui buscar vídeos, aí foi onde eu fui vendo, professor, Aí que você eu conheceu. fui entendendo. É uma coisa que eu falo muito hoje, porque veio dessa minha experiência
O nosso mercado, ele é muito rico a gente encontra vídeo falando sobre, mas nem todos os vídeos ele tem uma bagagem de para entregar para quem está chegando. Eu estava chegando e eu só via vídeo falando: "Pega a caneca, bota a arte, fixa bem com fita, 180 graus, 180 segundos", mas ninguém dizia: "A caneca precisa ter resina". E eu bati muita Pequeno cabeça. detalhe, né, Era um pequeno pequeno detalhe, detalhe que é o mais importante. que resolve tudo. Eu só fui conhecer o forno no final do ano. É, aí isso entra numa pergunta agora, assim, a live entrou na sua vida, assim, eu já sei a resposta, mas eles não. Então, o que que significou o produto live, a marca live, tudo que a live desenvolve na sua vida como profissional? E aqui é claro que o pessoal É, o também, pessoal não né, sabe, porque o que que acontece, eu não fiz uma pesquisa de campo. E nessa não fazer uma pesquisa de campo, vou abrir você vai abrir um salão de beleza do lado de um salão de beleza famoso? pois é. Você não vai vender, você não vai cortar cabelo. Eu não procurei saber, e na onde eu morava tinha mais 5 pessoas fazendo a mesma coisa que eu. Então vendia a mesma caneca, com a mesma arte, e era briga de preço. E eu não queria entrar nessa briga de preço. Então foi quando eu comecei a buscar, eu preciso vender algo diferente, porque festa não vai voltar agora. É o que eu tenho hoje, é a caneca, porque eu não podia começar do zero de novo, comprar material, insumos, de inventar de fazer outra coisa na vida, a não ser sublimação. Eu só mudei de tecido para louça. Então eu fui buscar produtos diferenciados, só que a minha cilíndrica ela me limitava. Aí foi quando eu vi um vídeo do forno, e eu falei: "Isso é interessante, eu quero isso". Só que o vídeo ainda falava assim: "Faça mais quantidades de caneca", mas mesmo assim meu olho brilhou. E aí eu fiz uma meta para comprar meu forno, e quando eu comprei meu forno, que ele chegou, eu olhei para ele, ele ficou uma semana na caixa, no canto da minha sala, porque eu tive medo de tirar ele de dentro da caixa, porque ele virou um monstro para mim. Esse medo não é só seu. A maioria das pessoas que compram o forno, elas têm esse receio de dominar essa tecnologia. O que que você dá de recado para essas pessoas que compram o forno? Muita gente compra e vende. Por quê? Porque ela tem tanto medo de mexer no maquinário e acaba vendendo. O que que você dá assim? Qual que é a dica? Qual que é a chave que fez você ser assim tão especialista em forno? Eu enfrente os seus dragões. Ele virou um dragão dentro da minha casa, ele ficava na sala, Quem eu tam- passava por ele e eu olhava para ele, eu falava assim: "Eu investi todo o meu lucro, todo o dinheiro que eu poderia de renda, tava ali? estava ali". De 3 meses, de 4 meses ali, eu não tinha mais dinheiro, porque eu peguei todo o dinheiro, literalmente comprei ele, e eu falei: "Eu não posso, eu tenho meu filho, eu sou mãe". Sou mãe. Foi daí que surgiu a frase: eu sou mãe dela. Daí que surgiu a frase, eu tinha que ter trago minha Cadê a camisa? Eu fiz uma ah, camisa pra ela, não posso, sou não mãe. posso, eu sou mãe. Eu falei: "Não, é o dinheiro da alimentação do meu filho de 3 meses, ele não pode ficar dentro de uma caixa". Só que eu não sabia mexer, os vídeos não me entregavam tabela, tempo, temperatura de cada peça, e eu comecei a fazer o quê? A minha madrugada, porque era o único tempo livre que eu tinha entre ser mãe e tentar vender caneca na cilíndrica, e eu tirava a madrugada, tirei ele da caixa, olhei para ele e falei: "Vamos embora, meu filho. Ou você me engole ou eu vou engolir você". E a gente virou melhores amigos, porque eu fui estudando ele, eu fui estudando tempo e temperatura dentro daquilo que eu tinha no vídeo. Se no vídeo me mostrava que uma caneca fazia 195 graus, 14 minutos, eu comecei a estudar os insumos. O alumínio ele é mais delicado, ele é mais fino, então Esquenta mais rápido. eu não preciso botar 14 minutos, senão eu vou queimar. E comecei a montar a minha própria tabela de tempo. Ah, você fez então uma planilha com parâmetros. O que estava dando certo para Essa dica, gente, é planilha com parâmetros. Até porque tem vários estados do Brasil, por exemplo, aqui tá muito calor, né, hoje São Paulo. para Mas hoje tá calor, é, mas amanhã em São Paulo pode estar frio. sim. Então os parâmetros alteram também. Então quando você anota quais os parâmetros dão certo para você ter noção, até a fiação da casa, de repente ela não está te entregando um 220, ela está te entregando um 200, em vez de entregar 127, ela está te entregando um 110. Até isso faz uma diferença na hora que você vai estampar essa caneca, Sim. né? E principalmente o forno, porque o forno ele não tem a questão da pressão.
Não. A pressão você dá ela com plásticos termocolíveis, com aquelas bolsinhas que E prendem, né. Então a manta, a mantas e por aí. Então essa parte toda, ela é parâmetro é individual. Então, às vezes, você tem um produto que tem uma parede mais grossa, às vezes você tem um produto parede mais fina, e se você anotar todos esses parâmetros, pô, o que que deu certo? É igual um disquinho que você grava, uma vez que, poxa, deu certo, aquela temperatura, aquele tempo, por mais que você veja outros tutoriais falando, não é uma receita de bolo. não é uma receita de bolo. Não é. Eu sempre falo isso em aula, né, quando eu dou aula em workshop, porque chega alunos que não entende nada do forno e tem gente que já tem o forno, mas a minha caneca eu consigo sublimar ela com 10 minutos e 12 você bota só 14. Tá dando certo? Eu pergunto. Tá queimando? Tá falhando? Não, então continue, porque tá certo. Os seus alunos de forno te chamam na hora que eles já perderam muito dinheiro? Hoje em dia não mais de tanto eu puxar a orelha, porque vocês sabem que eu puxo a orelha de vocês, mas no início era, e eu falava eu tenho um grupo dos meus alunos, né, alunos que fazem mentoria comigo, não são abandonados, é um grupo que é para o resto da vida. E já acontecia muito deles fizeram mentoria comigo, eh, ficavam com vergonha de perguntar, pô, e aí primeiro errava para depois vir, aí eu falava assim: "Me passa aí a muda da árvore de dinheiro que vocês têm". Manda para mim porque eu quero. Que estão perdendo material, sendo que tem uma professora aqui à disposição para vocês. Então, pergunta, não tenha vergonha. Às vezes a gente não tem o tempo de responder na hora, e é uma coisa que eu Claro. falo, não espere para vir me procurar quando você vai estampar a encomenda do cliente. Se o cliente é para entregar na sexta-feira, não deixa para estampar na quinta. Faça na segunda, faça uma semana antes, porque tudo que você vai fazer correndo, a probabilidade de dar erro é maior, mesmo você sendo expert no negócio. A chance é 90% de perder. Sim. E sublimação não se faz correndo e nem com pressa, ainda mais no forno, que ele é todo metódico. O forno ele só se torna seu melhor amigo se você tratar ele com respeito e como seu melhor amigo. BFF, Best Friends Forever? É o E forno? ele é. Que lindeza, gente. Olha, a a LiveSub, ela é uma empresa que ela abre portas para muitas pessoas, para muitos fornecedores, para e é uma marca bem consagrada, sabe. Na hora que a gente fala assim live, todo mundo sabe que são produtos de extrema qualidade, Sim. extremo carinho. Então, se você está fazendo uma sublimação com um produto desconhecido, qual que é a chance também disso dar ruim, É muito grande, porque ela não vai te dar qualidade, e nem vai te dar segurança. Em questão, eu vou falar um pouquinho sobre maquinários. Se eu comprei uma máquina, como eu falei, minha primeira máquina não foi live, nem prensa plana, nem cilíndrica. É da China. Pois é. Se desse problema, eu não tinha como trocar, eu não ia ter garantia. A live, ela me dá essa garantia. Graças a Deus, Sabe uma coisa que eu eu fico preocupado? Porque é o seguinte, o cara, ele compra o forno, daí ele coloca um insumo lá, um produto, na verdade, que não é da live. E aí ele perde o produto e ele fala assim: "O forno é não. ruim". Então, eu acho que antes de você estar assistindo aí, chegar e falar assim: "Ah, tá, mas o problema foi o produto". Né, foi a máquina. Não, você tem que analisar etapas da sua vida. Se você olhou, pô, se o forno está lá mostrando que está 200 graus, a temperatura está perfeita, o tempo está perfeito e a caneca ficou mal estampada, não estampou, de repente é uma caneca de uma outra marca, é uma caneca de uma marca desconhecida que às vezes ficou R$ 2 mais barato. E aí você, poxa, né, foi economizar e perdeu uma caneca de custou E 8. R$ 2 mais barato, você acha que não dói no bolso, mas lá na frente você entende o valor de R$ 2. E porque não foi só os 2, você perdeu a caneca, perdeu o tempo, Sim, perdeu ainda fita, papel, tinta, perdeu tudo sim, por causa de uma economia de 2 conto. sim, Então, quando você é aquele negócio, né, em Minas, nós somos mineirinho, lá tem um ditado que é assim: "Cada enxadada é uma minhocada". A enxadada é o seguinte, se você tem um produto máquina live, aí você tem, poxa, tem que usar a caneca. sim.
sabe? Tem que usar a garrafa, porque ali você tem a certeza absoluta que tem produtos de excepcional qualidade para te ajudar a estampar. E aí quando der problema, a live ela vai conseguir te dar um suporte, porque ela vai saber aonde tá, vai conseguir identificar o erro. Isso. A gente só sabe falar daquilo que a gente trabalha, que a gente tem propriedade, eu sempre falo muito isso. Quando alguém vem falar comigo de um outro maquinário que não seja live, de uma tinta que não seja a Gênesis, como eu trabalho com Isso. ela, que é parceiríssimos nossos Excelente aqui também. hoje, eu falo: "Eu não posso falar desse produto, porque eu não tenho propriedade, eu não estudei, eu não fui treinada". Hoje eu tenho a honra de estar sendo aqui representante da live como influencer. Uma influência, o que que é uma influencer? Para mim não é só fazer um vídeo: "Oi, bom dia". Eu estou botando a minha cara para falar de uma marca de tamanha importância, como é a Live Sub, também como é a Gênesis Tinta. Então, eu não posso falar qualquer coisa. Então, quando me ofereceram essa posição, eu falei assim: "Calma aí, eu conheço o forno, o meu forno que foi lá para minha casa. Eu conheço ele, eu sou amiga dele, ele é meu amigo, eu amo meu forno, mas eu quero entender o que que é o forno da Live Sub". E aí eu pedi para conversar com o técnico. E aí coisas que eu deduzia, eu fui ter uma conversa. Então, eu conheci o forno externamente, né, ali o externo, a aparência dele lindíssima, mas eu não conhecia ele por dentro, porque a gente não vai tirar os parafusos e Você olhar. tem um embasamento técnico Do forno, associado à hoje sua eu tenho. prática, associado a produtos de qualidade. Sabe o que que você vai fazendo com isso? Você vai minimizando erros. Sim, Você vai simplesmente eliminando isso da sua vida. Se você hoje compra um forno, se você tem uma tinta de qualidade, se você é um designer, sabe fazer as coisas, né? E aí você tem um produto, uma caneca, uma garrafa que seja da Live, o papel é da Live também. Quer dizer, a sua chance de perder, ela vai vai diminuindo muito, o diminuindo. percentual ele vai Porque acabando. você vai entendendo, um exemplo, uma certa vez eu vi um vídeo que a pessoa, é como você falou uns minutos atrás, errou na caneca, a culpa não é da caneca, é do maquinário. E a pessoa queimou as peças dela e falou assim: "Mas esse forno é horroroso". Aí levou para o meu coração, porque o meu falar do forno para mim, eu Quase um horrorizo. segundo filho, né? É um segundo Tem filho. apelido? O meu forno não, o meu forno é a única coisa na minha casa que não tem Forno tem apelido. apelido. O meu aspirador de pó tem nome, é Robson, mas o meu forno é forno 3D da Live Sub. Ele não tem nem por que ter apelido. E aí eu falei, quando eu olhei o vídeo, na hora que eu olhei o vídeo eu identifiquei o erro. A pessoa tinha colocado muitas peças dentro do forno, mas o forno ele é vendido para fazer em quantidade, mas calma aí, a gente não vai superlotar o forno, por quê? A estética do forno não é só para ele ser bonito, Não quer ela colocar o tem um porquê, Maracanãzinho, o Maracanã dentro do Maracanãzinho também, não né? tem como. Dá, ué. A estética do forno não é só para ele ser bonito, tem um porquê. Cada botão, cada prateleira, cada detalhe dele tem um porquê. A grade do forno ela ser vazada não é só um design, ela tem um porquê. O forno, ele tem a temperatura que tem uma ventoinha que vai fazer o ar circular igualmente dentro dele. Se a sua grade for colocar um papel: "Ah, mas está sujando com térmico olível, eu não quero sujar o meu forno". Todo maquinário, todo produto de trabalho, ele não vai ficar com aparência nova a vida toda. Eu passei por essa dor quando grudou o térmico olível na parede dele, eu quis tirar e nunca mais saiu, tá lá. Mas é a minha marca de início, tá lá. Quando você compra um carro, ele vai ser lindo, maravilhoso nos primeiros dias. Mas se você compra para trabalho, ele vai arranhar. Então não tem como. A gente tem que desapegar disso. Então ele sujar com o térmico olível, levante as mãos para os céus e agradeça, está trabalhando. É Isso, a tá marca fazendo do seu dinheiro com trabalho aquilo, tá ali. fazendo dinheiro. É a marca do seu trabalho. Não existe, gente, não entra nessa. Botar papel manteiga, botar papel sulfite na grade. Vocês podem incendiar a casa de vocês com isso, porque o forno Perigoso, galera. ele tem resistência em cima e embaixo, aquecendo a 195 graus, 200 graus e a ventoinha rodando. A grade perfurada é para o ar circular igualmente. Se você coloca alguma coisa para limitar isso, a que estiver mais próximo ao papel vai esquentar e vai colocar fogo. Pode pegar fogo. É. Aconteceu com um aluno meu, ele mostrou a peça.
com aquela marca de papel queimado, por um pouquinho, se ele deixasse mais um pouquinho dentro do forno, Pegava fogo. pegava fogo. E superlotar o forno, você atrapalha o desenvolver da sublimação, porque se ele precisa circular o ar igualmente ali dentro, você não pode colocar um monte de caneca, uma do lado da outra colada, ou uma em cima da outra, "Ah, porque eu tô com pressa". Porque Gente, um vai fazer sombra vai no outro e ali, pô, onde vai tem a temperatura não vai não pegar, né? vai circular o ar. Então dá um espaçozinho, limite, não precisa, não é O vento tem que passar por elas, tá, gente? Então, se precisa, tem várias, e ali em cada forno, ele tem a limitação de tem a canecas, né? limitação Um é dele. 8, outro é 4, outro é 2, né? É. E eu quero fazer um apelo para vocês aí, o seguinte, gente, vocês que vão assistir agora esse podcast, comentem aí, qual o apelido você daria pro forno da Hélio? Vamos dar um apelido pro Ai, forno. eu Vamos vou fazer uma adotar. campanha. Vamos fazer uma campanha, eu Eu vou quero. adotar. E eu vou adotar. Coloquem aí nos comentários Coloque. depois os apelidos pro forno da Hélio Coisa Fofa. Eu quero esse apelido. E aí é isso, então são coisas que a gente vai vendo e vai aprendendo. Eu tenho um caderno, que algumas pessoas falam assim: "Mas você é muito pré-histórica, digitaliza isso". Só que nesse caderno tem anotações preciosas de tempo, temperatura, medida, nome da fonte que eu usei, qual é a qual a circunferência, tempo, temperatura, tudo, porque são produtos que, um exemplo, produto novo, eu vou pegar ele, eu vou estudar, eu não vou só pegar o papel e colocar. Produtos, ainda mais com formas diferenciadas, boleadas, não é você só comprar e levar para casa, vou sublimar. Você precisa estudar, identificar onde tem resina. Você sabe aonde tem resina? "Ah, mas eu comprei na loja de sublimação". Negativo. Nem toda a caneca Sublimate, ela não é toda resinada. E você precisa identificar essa resina. Então tudo Até isso eu fui pires da estudar. xícara, às vezes a xícara é resinada, o pires não. Não é. E aí a pessoa fala: "Poxa, mas eu tentei fazer com forno, o pires não sublimou", por quê? O pires, às vezes, ele vai sem resina, porque normalmente o pessoal costuma sublimar só a xícara do É, pires, né. e eu aprendi a identificar até onde está a resina no produto. Que você daria hoje de dica para quem está iniciando, em termos de maquinário, em termos de insumos, produtos, o que você daria de dica para aquela pessoa que está nos assistindo agora e fala assim: "Poxa, eu estou muito afim de começar a sublimar", porque assim como você viu, né, bem um pouco antes da pandemia, que, pô, você foi inspirada, né, por outras pessoas, Sim. parentes mais próximos, que você viu que, poxa, dava para faturar alguma coisa com aquilo. Me fala assim, essa linha do tempo sua, né, o que que você fala assim: "Ó, comecei desse jeito na linha A e hoje eu estou na linha B". Quanto tempo você acha que uma pessoa que está assistindo aqui agora, ela consegue, se dar bem, entre aspas, assim, faturar, cuidar da sua família, etcétera, com o Nossa, nosso mercado, com a sublimação, com a força da live? não tem tempo, porque o mercado ele é muito doido. Tem gente que começa na sublimação, acho que é a dedicação que você oferece para o seu trabalho. Eu vou usar um exemplo do meu grupo de alunos. Eu tenho alunos que eles se dedicam 24 horas à sublimação e tem alunos que são CLT e só dedicam ao fim de semana. A renda não vai ser igual. Então, Não, um conselho, eu vou dar conselhos, tá? conselho, O conselho. conselho que eu dou: não compare o seu trabalho com o do colega. O seu colega sublimador, ele não é o seu concorrente, mas você não pode se comparar a ele, nem questão de preço e nem questão de evolução. Mas olha a grama do vizinho. Não tem isso, não olhe. Você não tem ele como inimigo, mas você não pode ter ele como um parâmetro. Mas ele é da cidade A, vende a caneca a R$ 20. Primeiro que quem vende caneca a R$ 20 me dá a fonte do lucro, porque não tem. Não tem, né? Não tem. Mas, não se coloca preço porque o colega botou preço, você tem que fazer o preço dentro do seu dia a dia. A sua luz quanto vem, o seu trabalho, quanto você investiu, não é do seu colega. E outra coisa, o nicho. Tem gente que nicha e ganha porque nichou. Tem gente que faz trabalho para um monte de quero fazer para tudo, Aleatório. é a dedicação. Todas as coisas eu tenho tatuado, todas as coisas no seu tempo. Para mim conseguir chegar hoje aqui, estar aqui na frente do Lui Vox, um Sou eu. ótimo professor em sublimação, levou-se quantos anos? Conta aí. 11 Sim, anos. 50, 11 11 anos. anos. 11 anos, ou seja, não são 11 dias. 11 anos não são 11 dias. Hoje eu dei uma palestra mais cedo
E aí, o que que eu falei? Gente, o que você vê na internet é 1% do que os 99% que estão atrás dos bastidores. Então, o que você vê no Instagram, aquelas coisas românticas e lindas e maravilhosas, instagramáveis, aquilo é o 1% da força que tem nos bastidores, no backstage. O que você faz por detrás é o que você posta nesse 1%. Então, é fundamental cada um ter a sua estrada. É fundamental cada um seguir o seu caminho. Por quê? Porque cada ser humano é único. Por que que tem DNA? Cada um é individual. Então, não fique copiando o trabalho do coleguinha, seja autoral. Seja uma pessoa que você pode simplesmente inspirar, você pode pegar alguma inspiração do trabalho de outra, mas o seu trabalho tem que ser autoral, você tem que ser individual, porque senão você vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ser um xing-ling, não tem garantia, comprou porque quis. É isso Né? aí. É impressionante. A gente vê isso muito hoje no nosso mercado, sabe, Miele? Uma pessoa lança uma estampa, igual eu já vi uma coleção sua, lindíssima, maravilhosa. Por mais que você use aquele forno ali, faz um floral, etc., aquela pessoa, às vezes você inspira ela, ela fala, pô, vou fazer igual. Não, minha querida. O que ela falou é que se você nichar, você pode pegar um nicho, por exemplo, de pet, em vez de colocar um floral, você pode colocar uns cachorrinhos, você pode colocar uns gatinhos. Quer dizer, o nicho hoje vende bastante também, né? No entanto que o conceito hoje do stand da Live para feira é o Inspire-se. E eu tive a honra de poder produzir todas as E, peças, show, e ficou todas, são maravilhoso. 28 vitrines, são 27 vitrines fechadas e uma aberta para vocês terem a experiência em tocar, em ver, de ver cada detalhe. E quando eu recebi esse grande desafio, eu dei uma bugada e eu parei e falei assim: "Agora são 27 vitrines para uma empresa mega conceituada e eu vou produzir todas as Você peças". fez 27 coleções? 28, 28. que tem a mesa Inspire-se. E eu parei e falei assim: "Agora, o que que eu vou fazer?". Respirei fundo, dei uma primeiro a gente surta, É. aí depois a gente volta para dentro da gente. Surta, dá 2 mortal e É. volta pro corpo. E aí eu falei: "Cara, eu tenho mais do que 27 artes. Eu tenho mais do que isso". E veio uma coisa muito assim dentro de mim de: "Volta para o seu início". Ah, pô, isso aí É sensacional. muito legal, né? Copiei aqui, ó. Ai, eu vou chorar, porque Copiei. eu voltei para o meu início. Sensacional. E olha, cada vitrine ali tem seu DNA. Não, quando eu terminei a última vitrine, é muito engraçado. Ai, gente, desculpa. Mas quando eu fiz a última vitrine, eu tive uma estafe de cansaço. E a gente estava trabalhando, a gente trabalhou direto, saindo 10 horas da live, 11 horas, meia-noite, e eu tinha 2 canecas para terminar do lançamento, e eu falei: "Eu não sei o que eu vou fazer nisso aqui". E aí eu falei para Juliana assim, Juliana é marketing, que não gosta de aparecer, deveria, uma excelente marqueteira. E eu falei para ela assim: "Ju, eu vou ficar quietinha aqui, que eu preciso pensar". E aí eu sentei lá na minha mesa, eu ganhei uma mesa, gente, eu tenho uma mesa, olha que nível. Parabéns. Eu sentei na minha mesa e eu fiquei lá, aí eu abaixei a cabeça assim, aí eu olhei para o meu braço e estava aqui: "Omnia Tempus Abinet", que significa todas as coisas no seu tempo. Aí eu olhei assim, eu falei: "Vai ser isso aqui que eu vou colocar na caneca". E aí eu sentei, aí a Juliana falou assim: "Você vai recortar, você vai fazer colagem uma hora dessa?" Eu falei: "Vou". Aí eu peguei a caneca, volta para o seu início. E aí eu fui colando as coisas, peguei, imprimi, escrevi lá na fonte, fiz, colei, porque o meu início foi assim. Foi assim que eu consegui fazer uma peça da Live boleada, sublimação total. Linda, inclusive, né? Maravilhosa, inclusive, a peça. E aí quando ela ficou pronta e eu colei nos vidros lá do laboratório, as vitrine com os nomes, aí eu fui olhando vitrine por vitrine. Aí eu falei para Juliana assim: "O conceito é inspire-se, para cada um se inspirar, como vender o seu produto, como porque não é só comprar máquina, insumo, você precisa se inspirar". Não é Voc sobre copiar o coleguinha, não é sobre copiar. Você pode pegar o DNA da Ellen em algum momento, mas você pode
realmente, assim, colocar boas pitadas do seu DNA. Sim, e o conceito do stand foi trazer como vender o seu produto também. A Live ela vende uma máquina, ela vende papel, ela vende a fita, mas ela está ensinando, esse ano o conceito é te ensinando como oferecer para o seu cliente. Porque se você pegar uma caneca, porque assim, gente, que eu fui entendendo, eu estou trazendo para vocês aqui, eles me deram a oportunidade de mostrar para cada um como eu consegui chegar até aqui? Esse lugar ele não é só meu, qualquer um pode chegar. Porque eu olhava para a caneca, eu tirar a foto da caneca assim, não vai ser atrativo Não, se ela tiver um cenário montado, se for um kit. é outra Até coisa. porque a gente escuta muito que o produto do forno para vender é caro. Então uma garrafa ela se torna o meu cliente vai reclamar de pagar, por exemplo, R$ 130 numa garrafa. Mas se eu montar um kit, ele não vai ver o preço da garrafa, ele vai ver o preço do conjunto todo. Do todo, Do da todo. experiência. Então foi isso que eu trouxe. Aí quando eu olhei a vitrine pronta, com cada nome, com cada lugar, eu falei com a Juliana assim: "Juliana, a história contada, ela é a minha, porque cada vitrine é um momento da minha vida, é uma evolução minha. Eu fui para o meu início e eu fui passando por todas as trajetórias até chegar aqui. Então eu estar aqui hoje ele não é um mérito só meu. Eu tive bagagem, eu tive experiências, eu tive mentores. Esse homem aqui é um mentor, porque eu gosto muito de ouvir os meus colegas de trabalho. Eu, quando tem evento assim, qualquer oportunidade que eu tenho de sentar ali e ouvir uma palestra, e eu saio tão preenchida de bater um papo, de trocar uma ideia, a gente morre de rir, mas dentro disso a gente tem um conhecimento, porque às vezes eu faço de um jeito. Aí eu troco uma ideia com o Lui, ele faz de outra, eu falo: "Poxa, mas é interessante o jeito dele. É uma Eu soma. tô gastando menos tempo, ele tá gastando menos tempo, então não é porque ele é melhor do que eu sou melhor do que ele. Somos todo mundo junto". Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito que todo mundo quer chegar no topo. O topo eu acho que é a meta de todo mundo, mas para mim o topo sozinho não tem graça. Eu quero estar no topo, mas eu quero olhar para o lado e ver o Lui Vox. Todo mundo junto, Eu quero olhar para o lado, eu quero ver o Felipe Soares, eu quero olhar para o todo mundo lado, eu junto. quero ver todo mundo junto, porque aí é divertido. Além de divertido, essa ideia de coletividade é que faz o nosso mercado ser um mercado diferenciado. E como eu já te conheço há um bom tempo, eu queria te dar os parabéns, falar assim que tudo foi com muito carinho, muito caprichoso. Também parabenizar aí a equipe da Live que fez um stand ímpar, Ficou lindo. né, fez ele inspirado realmente aí, fez a cara dos Sublimadores. E eu Essa é a eu cara dos Sublimadores. desculpa te cortar, mas eu quero dizer que eu posso ter feito o conceito criativo na questão de sublimar cada peça, pegar minhas artes, criar novas artes, mas se não fosse a equipe que a Live disponibilizou, o Igor, o Givaldo, a Adriana, a vitrinista que a gente casou, a gente sentou, cada cada florzinha, cada elemento não foi selecionado junto, mostrava a arte: "Adriana, eu tenho a ideia disso aqui, me veta se tá achando que eu sou maluca, porque eu vou fantasiando o mundo de boa dentro de mim". Então cada vitrine, cada nicho foi es foi um conjunto que eu chamei de formigueiro. Olha, Trabalhamos em equipe, o nosso formigueiro. então, essa foi a entrevista com a Ellen para a nossa livecast, o nosso primeiro podcast da live, a primeira entrevistada não poderia ser diferente. Então, estamos junto e misturado sempre, viu, minha querida? Te amo. Sucesso, um abraço. Tchau, gente.